Oi, bendes e fãs de magia de todos os tipos de conteúdo, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá trazendo um vídeo que a gente queria fazer há muito tempo e só tava esperando o momento certo. Tudo começou com essa cena de Dragon Prince lá de 2018. Você não tinha falado que é um mago. Quem? Eu? Não, eu não sou nada disso, não. O que lembrou a gente dessa cena aqui de Harry Potter. Você é um bruxo, Harry. E aí eu, o Edu e a Sibeli, a gente ficou discutindo por que eles usam o termo mago ou mage na série e não wizard ou bruxo como é em Harry Potter, e a gente fez várias pesquisas. Porém, todavia, contudo, entretanto, como a gente decidiu não fazer mais vídeos sobre The Dragon Prince aqui no canal, por conta das acusações de assédio que rolaram na produtora do desenho e que, diga-se de passagem, já faz quase um ano que aconteceram e até agora a produtora não se manifestou sobre o assunto, a gente acabou descartando essa ideia. Mas o sonho voltou à tona graças ao Guilherme Del Toro, que no comecinho de agosto desse ano trouxe pra gente a terceira parte da trilogia de contos da Arcádia, Wizards, ou Magos em português. Mas peraí. Mago em inglês é mage, não wizard. E a tradução oficial de wizard é bruxo, não mago. O que o Duxie é, então? E o Merlin? E a Morgana? E a Clara? Bom, pessoal, hoje nós vamos responder essas e muitas perguntas. Por mais que qualquer pessoa possa criar um sistema próprio de magia para uma obra fictícia e dar o nome que quiser para isso, existem algumas convenções que foram estabelecidas por anos de obras fantásticas e jogos de RPG no que diz respeito a terminologias mágicas. Geralmente, quando se fala de mage, que é traduzido para mago, a história se passa num universo em que a magia é intrínseca àquele mundo e qualquer pessoa pode aprendê-la. Você não precisa ter nascido mago, você pode estudar e se tornar um, geralmente tirando e manipulando a magia que já existe nesse mundo. E esse é o caso do Callum de The Dragon Prince, e por isso faz todo sentido que a Rayla chame ele de mago. Todos os feiticeiros humanos de The Dragon Prince precisam retirar a magia do ambiente, diferente das criaturas mágicas. Então, a não ser que tenha algum segredo bizarro sobre a origem do Callum e ele realmente tem algum antepassado élfico, até segunda ordem ele é um mago. É o caso também do Doutor Estranho da Marvel. Ele não nasceu como uma criatura mágica, ele nasceu como um humano normal que, enquanto buscava uma cura para a doença dele, ele acabou entrando em contato com toda uma sociedade de estudiosos de magia. Ele passou a estudar aquilo e se tornou um expert. A gente pode mencionar aqui também os magos de She-Ra, como a Casta Spella, o Rei Maika e a própria Sombria. Eles eram pessoas comuns que tinham, digamos assim, uma proximidade maior com a magia, mas eles não eram uma espécie diferente por conta disso. Esse tipo de magia costuma estar associado a runas e feitiços, e os magos eles costumam simplesmente meio que atirar a magia sem precisar falar uma palavra específica, no máximo desenhando algum símbolo. Quando a gente fala de bruxo ou bruxa, geralmente se trata da tradução de wizard ou witch. E aí nesse caso a gente tá falando de uma coisa que já nasce com a pessoa. Um bruxo não precisa ser necessariamente uma espécie diferente, mas ele precisa nascer com como se fosse o gene da magia dentro dele. É o caso de Harry Potter, por exemplo, em que existem bruxos e trouxas. E eles podem ter filhos entre si que podem nascer bruxos e podem nascer trouxas. É como se o gene da magia fosse um gene recessivo ali no ambiente de Harry Potter, e por isso é capaz que esse gene fique adormecido em algumas pessoas que não manifestam nenhum poder, mas acabam tendo filhos que são bruxos, como é o caso da Hermione. Diferente dos magos, os bruxos precisam falar palavras específicas para fazer um feitiço, e geralmente eles usam uma varinha ou um cajado, mas isso não é extremamente necessário. É o caso também dos covens de Sabrina e da família russo de feiticeiras de Waverly Place, que na real deveria ter sido traduzida para bruxas de Waverly Place, porque é Wizards em inglês, mas a Disney provavelmente traduziu para feiticeiras porque não ia pegar muito bem entre a família tradicional brasileira ter uma série infantil com títulos bruxos. Mas fazer o que? A tradução tá errada. E existem casos em que esses termos se confundem e se misturam também, como por exemplo em The Owl House do Disney Channel. O conceito de magia deles se aproxima muito mais de uma magia de magos, já que eles estudam runas e eles não precisam falar palavras específicas, só desenhar círculos no ar. Além disso, a magia da luz vem totalmente do ambiente, ela desenha aqueles glifos pelos quais ela canaliza a energia das ilhas ferventes e transforma isso em magia. Mas ao mesmo tempo eles tratam bruxos como
uma espécie diferente, que possui um órgão a mais que é cheio de magia. It comes from a sack of magic bile attached to a witch's heart. Oh, gross! Então a gente vai meio que ter que esperar essa história desenrolar um pouco mais, entender melhor como funciona esse sistema para poder falar com propriedade. Seguindo a nossa lista, nós temos dois termos que podem ser traduzidos como feiticeiro para o português. E são eles Sorcerer e Warlock. Sorcerer é um termo que costuma estar associado com magia sombria, principalmente porque a fonte de energia do usuário geralmente é um demônio ou alguma criatura das trevas, que empresta seu poder pra ele, mas isso muitas vezes tem uma consequência. Geralmente, os sorcerers precisam utilizar encantamentos e cânticos para fazer suas magias. É o caso, por exemplo, do Rumpelstiltskin de Once Upon a Time, cujo poder vinha da adaga do Senhor das Trevas. Também é o caso do Merlin e da Nimue na série Cursed. Eu sei que tem várias versões das crônicas arturianas, e em cada delas eles fazem magia de um jeito diferente, mas em Cursed especificamente fica muito claro que eles utilizam a magia, os dois especificamente utilizam a magia com base em criaturas das trevas, né? E isso tem sempre uma consequência. A gente vê o quanto a Nimue fica enfraquecida quando ela usa a espada, por exemplo. Outro caso de Sorcerer que vale a pena mencionar é a Melisandre de Game of Thrones, cujos poderes vinham daquele que ela chamava de Senhor da Luz. E por fim nós temos o termo Warlock, e aqui a gente tá falando realmente de uma espécie diferente. A maioria das histórias que utiliza esse termo coloca os Warlocks ou feiticeiros como híbridos, geralmente filhos de demônios com humanos. É o caso dos feiticeiros de Shadowhunters, como Magnus Bane, Ragnar Fel e a Catarina Loss. A forma como os Warlocks utilizam magia varia de uma história para outra, mas o que diferencia eles de verdade é o fato deles serem uma espécie totalmente diferente. Mas afinal, o que seria toda essa galera de contos da Arcádia? A gente já pode descartar o Warlock, porque já ficou bem claro que eles não são uma espécie diferente, né? Então vamos ver as outras três. Apesar da importância do cajado do Merlin e do cajado das sombras, a série deixa bem claro que eles não precisam do cajado para fazer magia. O Duxie, por exemplo, passou séculos fazendo magia apenas com runas, e ele só foi ganhar o cajado dele pro finalzinho da série. O cajado serve apenas para potencializar a magia que eles já possuem. Além disso, eles não precisam falar palavras específicas, muitas vezes só disparando a magia ou desenhando símbolos no ar. E eles também não são uma espécie diferente porque o rei Arthur considerava eles como humanos, né? Querendo ou não, Morgana, que era, seja que for bruxa, magia, feiticeira, era irmã do Arthur, não teria como eles serem irmãos se eles fossem de espécies diferentes. E a gente também tem o caso da Clara, que não pode ser ignorado. Ela passou 15 anos como uma humana normal e ela só foi ter magia quando ela se apoderou do cajado das sombras. Mesmo assim, no começo ela tinha muita dificuldade e ela demorou um tempo para conseguir utilizar ele totalmente. Hoje ela já é capaz de fazer feitiços sem o cajado, algo que ela não conseguia no final de Trollhunters. Então a verdade é que a magia de Contos de Arcádia se assemelha muito mais com o conceito de mago do que de bruxo ou de feiticeiro. Ou seja, na real o título em português faz muito mais sentido e ele que tá certo, mas Wizard soa muito melhor do que Mages, então eu vou passar esse pano pro Guilherme Del Toro sim. A exceção da regra é a Morgana e de certa forma a Clara também. A Morgana é uma maga, ela sempre teve proximidade com magia, mas na busca de uma forma de proteger as criaturas mágicas, ela acabou se envolvendo com uma magia sombria que acabou indo corrompendo ela aos poucos. Quando ela morre e é ressuscitada pela Ordem Arcana, ela se volta totalmente para esse tipo de magia. E por isso, a partir desse momento, ela pode ser classificada como uma sorcerer, ou seja, uma feiticeira. Já a Clara começa o caminho dela como uma sorcerer, porque ela tem o primeiro contato com a magia através do Cajado das Sombras, que utiliza uma magia de criaturas das trevas e do além. E de fato, ela tem uma proximidade bem grande com magia sombria, mas hoje em dia, a Clara que a gente vê já consegue fazer magia no geral. Eu vejo muita gente perguntando, então pera, quer dizer que a Clara era feiticeira o tempo todo? E não é bem assim. A Clara é uma humana, como todos os magos da série, mas ela tinha uma sensibilidade maior pra magia, assim como o Duxie. Eles não são de uma espécie diferente ou têm um gene diferente. Eles só têm mais aptidão pra isso, assim como tem gente que tem, sei lá, aptidão pra matemática, sabe? Mas enfim, gente, é isso. Espero que tenha ficado claro pra vocês. E agora a gente chegou à conclusão de que o certo ele fala do Duxie é mago. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma história que tenha esses termos e que vocês gostariam de saber quais a gente acha que seriam as nomenclaturas corretas, deixa aqui nos comentários. Comenta também o que vocês acharam da nossa interpretação. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho aqui embaixo, mudando de personalizadas para todas as notificações. A gente se vê no próximo vídeo.